Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta em mais um vídeo, né, trazendo mais um tema aqui para vocês. Depois de algumas lives, né, webconferências que eu fiz no meu canal e que peço que vocês assistam, né, depois os que não viram, né? Pois bem, eu estou aqui hoje trazendo um assunto que creio estar bem atual, né? Eu venho falar sobre altruísmo e empatia, né? Ou o que nos faz egoístas ou solidários. Em, em um recente discurso, o presidente da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, fez um apelo emocionado e deixou uma indagação que merece toda a reflexão, né? Ele disse: por que é tão difícil para os humanos se unirem? Pois bem, então esse é o assunto que eu trago hoje aqui nesse vídeo. Mas eu já tinha escolhido essa temática antes de ler sobre o desabafo do presidente da OMS, né, no momento em que esta organização está sob pressão dos Estados Unidos e de outros países governados por políticos de extrema-direita, né, negacionistas, inclusive o Brasil. Eu já tinha, inclusive, publicado o artigo em meu blog, né, na semana passada, e peço que vocês depois acessem para fazer a leitura dele. Mas eu pretendo ir para além da análise política. São nesses tempos de crises que se escancaram comportamentos que podem definir as condições pelas quais as pessoas se posicionam na relação com os demais. Em tipos de sociedades como a que vivemos, fundadas em elementos que nos dividem e segregam, onde os preconceitos e a intolerância, acompanhados de discursos de ódios, se somam à busca egoísta pela riqueza individual, isso fica evidente mesmo em períodos de normalidade ou de estabilidade política e econômica. É uma característica cultural que está impregnada no próprio sistema. As crises só escancaram e desnudam esses comportamentos a ponto de descobrirmos haver um alto índice de sociopatas, com os quais dividimos até mesmo os espaços familiares. Isso não é genético, é cultural. Mas precisamos entender como isso funciona. Muitas vezes nos espantamos e ficamos indignados com determinadas ações isoladamente ou em grupos, e nos irritamos com atitudes mesquinhas, desprovidas de um mínimo de sentimento de solidariedade ou de respeito às diferenças sociais ou de origens em relação a outras pessoas. Só que isso sempre é visto com viés particularista. Ou seja, imagina-se ser um traço de caráter daquele indivíduo que pratica esse tipo de ato. Sim, é verdade. Isso reflete um perfil de caráter que se expõe a atos perversos. No entanto, não é isolado. É resultado de atitudes acumuladas em padrões de comportamentos sociais. Porque isso está ligado às condições de classe, de origem, por um lado. E, por outro lado, pela assimilação de valores culturais da classe dominante, que afetam até mesmo segmentos da sociedade que se situam em camadas sociais mais baixas. Ou seja, mesmo entre os pobres, em cuja faixa social se mostra mais presente atitudes solidárias, esse padrão de comportamento se manifesta e de forma cada vez mais intensa, com grau de radicalidade que beira o fanatismo e o fascismo. Mas vamos primeiro falar do altruísmo. Um dos livros mais importantes em minha trajetória como professor, e olha que são muitos, eu que sou graduado em História e com doutorado em Geografia, foi este livro, O Povo do Lago.
Este livro é escrito pelo paleantropólogo Richard Leakey e pelo biólogo Roger Levin. Tendo como cenário o lago Turkana, localizado nas fronteiras do Quênia e da Etiópia, na África, onde um importante sítio arqueológico, denominado Corp Fora, possibilitou que inúmeros vestígios sobre nossas origens fossem descobertos. Esses pesquisadores conseguiram transmitir de forma simples, em um relato de fácil compreensão, até para os mais leigos, como nos constituímos enquanto seres humanos, nessa relação com a natureza e os caminhos em direção ao futuro. Um dos seus capítulos, e no qual eu foco meu olhar para essa abordagem, faz referência à forma como os hominídeos, nossos ancestrais primitivos, conseguiram sobreviver em meio a ambientes inóspitos, selvagens, embora mais frágeis que seus adversários, em uma natureza livre, onde se impunha a força e a condição de sobrevivência adequada à capacidade adaptativa. É importante destacar como esses autores se referem, ao contrário do que tradicionalmente se via na história, a coleta como elemento mais importante na consolidação da vida sedentária, comparando-se com a caça. Porque a caça não era garantia de sucesso por todo o tempo, já que nos primórdios a ausência de instrumentos eficazes impedia que os grupos humanos, notadamente os machos, retornassem ao grupo trazendo animais abatidos. Já a coleta, desenvolvida pelas mulheres, tornou-se, assim, a garantia de alimentos diariamente, fazendo com que surgissem também os primeiros utensílios, as sacolas, para transportá-los. Mas, tanto em relação à caça, e em muitos casos, somente na obtenção de carniças, ou seja, dos restos de carcaças deixadas para trás por grandes animais, mas também na coleta, o elemento primordial a se destacar, que vai se tornar um processo distributivo, e seguramente o que garantiu a sobrevivência humana, foi o altruísmo. O altruísmo, ou seja, essa capacidade de compartilhamento e cooperação adquirida pelos hominídeos, se tornou o elemento mais importante para explicar a nossa sobrevivência em cenários complexos e adversos. Pode-se dizer que o altruísmo foi a condição necessária para que pudéssemos evoluir, nos protegendo em grupos e nos ajudando mutuamente. Isso, em grande medida, saiu do caminho natural, espontâneo e de sobrevivência, com o passar do tempo, para se tornar disperso entre grupos sociais, sendo mais forte naqueles segmentos mais pobres, nas periferias das cidades, ou nas igrejas e instituições criadas por essas, na medida em que a caridade se constituía em uma forma de amenizar os pecados individuais. Assim nós fomos evoluindo para formas de organizações sociais que se fundamentaram na propriedade privada da terra, no controle dos meios de produção, da escravização dos indivíduos, inclusive através da necessária venda da sua força de trabalho, condição a partir do advento do capitalismo, que se tornava necessário para a própria sobrevivência individual. Com essa nova formação econômico-social, a cooperação e a visão coletiva foram substituídas pela busca do sucesso individual, numa sociedade que foi se tornando cada vez mais marcada pela competição. O altruísmo, além de nos ter garantido a sobrevivência por viver em grupo e compartilhar fruto do trabalho oriundo da caça e da coleta, foi também um forte elemento na constituição da família e dos sentimentos de pertencimento,
não só do lugar, né, mas também pelo território, mas também por outros sentimentos. E é no princípio desse sentimento que o ser humano aprende a cuidar de seus mortos, né, e a dar aos seus corpos um destino que não fosse aquele de deixá-los ao tempo, né, a ser consumido por aves de rapina. Então, o altruísmo ele se tornou fundamental na nossa formação enquanto núcleo social e familiar. Vamos falar agora da empatia, né, e acrescentar a isso para tentarmos compreender as diferenças, a simpatia e a alteridade. Pois bem, foi o altruísmo que nos legou a empatia, né? Algo que se manteve no ser humano, homens e mulheres, imbuídos de sentimentos de poder sentir as dificuldades e os sofrimentos de outra pessoa. E mais do que isso, saber compreender suas escolhas, seu jeito de ser, de colocar-se no seu lugar sem querer que essa pessoa assimile o seu modo de ser e de pensar. Empatia não é sinônimo de altruísmo, embora sejam palavras próximas uma da outra, porque afinal elas significam a necessária compreensão do entendimento com o outro. Se o altruísta se dispõe a ajudar, sob quaisquer circunstância, um semelhante, por ver que há uma fragilidade que precisa ser apoiada, e ele pode fazer isso, a empatia garante que isso seja feito sem que se queira modificar o jeito de ser daquele indivíduo. A empatia significa que temos a capacidade de ajudar as pessoas independente de conhecê-las, ou de ter afinidades com ela, compreendendo o seu jeito de ser e se colocando no lugar dessa outra pessoa, mesmo sendo diferente de nós, ou que pensa de forma diferente. Uma pessoa que tem empatia consegue sentir a dor da outra pessoa, buscando se colocar no lugar dela e não tentando transferir para ela o seu jeito de lidar com aquela dor, procurando imaginar como essa pessoa está se sentindo nas condições dela, com as percepções e compreensões que ela tenha. É o transpor-se para o lugar do outro, sem querer trazê-lo para a maneira de você pensar. Isso é comum nas perdas de entes queridos. O sentimento de uma pessoa é único. A dor é irreparável e intransferível. Mas às vezes muitas pessoas, por suas crenças e fé, tentam transferir isso e procuram confortar o outro, a sua maneira de ser e de ver aquele sentimento. Nesse ponto é preciso encontrar a verdadeira relação que se estabelece. Se alguém não se coloca no lugar do outro e busca expressar um sentimento de carinho, solidariedade e respeito, extrai isso de dentro de si por uma relação construída com base na amizade, na compaixão, o que temos é uma simpatia. Então são, portanto, duas situações diferentes, em que uma requer uma relação construída por afinidades, ou mesmo uma característica própria de determinada pessoa que transborda em gentileza e deseja compartilhar esse sentimento. Isso denota simpatia. E na outra situação da empatia, uma transposição da condição e do seu jeito de ser e sentir para outra pessoa, que não necessariamente você a conheça, mas sente a necessidade de ajudá-la ou de compreendê-la em suas posições, colocando-se no lugar dela, entendendo as circunstâncias na qual ela vive e aceitando a maneira dela viver e pensar. Nem sempre, portanto, uma pessoa simpática tem empatia, porque sua gentileza e afabilidade é uma característica própria que essa pessoa tenta transferir para o outro, né? E se sente bem com isso. Mas ela pode ser incapaz de demonstrar sensibilidade com as condições em que o outro vive e aceitar a maneira como o outro é. Entre esses dois sentimentos, seria importante incluirmos
com o outro. A alteridade. Este é o sentimento que garante a aceitação do outro, do jeito que ele é, por suas escolhas, por mais que ele seja diferente de você. A alteridade é o que nos garante respeito pelas diferenças e, por extensão, esse sentimento nos possibilita sermos mais tolerantes. A empatia faz com que você se coloque no lugar da outra pessoa. A alteridade é a garantia de que respeitaremos aquela pessoa, por mais diferente que ela seja de nós ou para nós. E simpatia é o que nos faz ser afável e querido pela nossa amabilidade, por uma característica pessoal. Pois bem, por que esses sentimentos importam em nosso tempo? Quando nós olhamos para trás e analisamos cada momento da história, veremos sempre desigualdades, riquezas acumuladas em meio a muita pobreza, o controle do poder por uma minoria e a política de pão e circo para aplacar a ira da maioria e mantê-la inerte. Mas o que nos faz diferente a cada uma dessas épocas, comparando, grosso modo, com a nossa maneira de viver nos dias de hoje? Seguramente vamos encontrar respostas diferentes e análises sociológicas e filosóficas que destoam uma da outra, mas que na junção delas vamos encontrar coerências. Principalmente se identificarmos sobre qual olhar, dimensão ideológica, que eu quero dizer, essa análise está sendo feita. O olhar que tivermos desse espectro que nos odeia indicará o tipo de sentimento que nutrimos, o grau de empatia que carregamos e se nos portamos ou não de maneira altruísta. A simpatia transita livremente entre essas situações e a alteridade, normalmente, vem acompanhada de empatia e do altruísmo. O sistema capitalista é incapaz de potencializar esses sentimentos. Empatia, altruísmo, alteridade. Entre as camadas mais ricas da sociedade. Porque a base do enriquecimento, com raras exceções, embora elas existam, é a usura, a ganância e o egoísmo. A caridade, ou filantropia, advém de um sentimento religioso, uma condição criada pelos dogmas cristãos para transmitir a sua máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso perpassou ao longo de séculos, milênios, mas se mantém dentro desses princípios até os dias de hoje. E os seus atos representam muito mais um alívio para a alma de um cristão, ou quem pratica o espiritismo, do que uma reparação diante das condições de miséria que tantos se encontram. Tanto que você pode e deve ser caridoso, mas jamais pode se atrever a defender a distribuição da riqueza a fim de reduzir as desigualdades sociais. Mas há exceção, naturalmente. A essa ou a esses que defendem essa linha, restará o uso pejorativo do termo comunista, cuja palavra advém de comum união ou comum unidade, muito dito e difundido nos primórdios do cristianismo entre as comunidades pobres. Isso levou a uma frase de indignação e espanto do arcebispo católico pernambucano, Dom Helder Câmara, diante da hipocrisia e falta de empatia, de grandes segmentos da sociedade. A frase dele é esta, abre aspas, quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Fecha aspas. O altruísmo e a empatia são elementos que compõem a natureza da forma de viver solidariamente, em distribuir o produto do trabalho como ele foi feito e desenvolvido em cooperação, por meio de trocas e de respeito mútuo à condição de ser de cada um. Alguém que destila o ódio, arrota a intolerância,
de estratos mais fragilizados socialmente e não aceita a condição de ser do outro, não possui o mínimo de empatia. Se é um governante, então, essa característica fica visível em seus atos, nas ações que se opõem à aceitação dessas diferenças e de maneira de viver, né, que sejam distintas daquelas padronizadas culturalmente por uma sociedade abjeta, por ser hipócrita e desigual. Esse indivíduo, escolhido pelo próprio povo para lhe representar, traduz o comportamento e os valores culturais de quem o escolheu. Isso nos desafia a compreender as razões pelas quais as pessoas pobres, que vivem em ambientes horríveis, insalubres, despossuídas de qualquer condição humana digna, se apegam aos sentimentos que são opostos às suas condições nessa sociedade. E como aqueles que se apegam ao Deus do cristianismo se opõem a tudo que originalmente fez nascer uma das maiores religiões do mundo, a busca por um mundo solidário e de comum união. Seria incompreensível se não soubéssemos que esses valores são adquiridos por meio de instrumentos culturais, pela religião e suas transmutações, pelas condições de existência dessas pessoas fragilizadas, entregues a messianismos e charlatanismos. A escolha advém desses mecanismos ideológicos que os conformam e extraem de si aqueles elementos que podiam fazer a diferença e os levarem para uma luta que mirasse uma sociedade fundada no cooperativismo, no solidarismo, na empatia, na alteridade e no altruísmo. Nem sempre a lógica funciona nesses casos. Não estamos tratando de ciências exatas, mas de ciências humanas, da sociabilidade e dos instrumentos que nos cesseiam e nos amarram enquanto cidadãos coletivos. Quero finalizar com duas frases que cito sempre. Uma de Heráclito de Éfeso, filósofo da antiguidade, quem primeiro soube apresentar a maneira dialética de olhar o mundo. O caráter de um indivíduo é o seu caminho. Compreendendo que o caráter é moldado pelos valores que são incorporados à sociedade no interesse da classe dominante. Ou podemos romper com esses valores e seguir por outro caminho. Isso vai depender do caráter que construímos em nós mesmos. Aí servirá a frase dita por Karl Marx. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas pelo contrário, seu ser social é que determina sua consciência. Por aí, traçamos nosso caminho e nosso destino. Por isso, nem tudo se resume a uma questão de caráter. Fico por aqui, agradeço aos que chegaram aqui até o final, aos que têm acompanhado o meu canal, inscrevam-se, né, nele aí, nesse nosso canal, né, e nos assista sempre. Estamos trazendo sempre aqui temas que são atuais, que são complexos, para que a gente possa debater e discutir tranquilamente e continuamente. Ok? Um abraço, cuidem-se, namastê. Até a próxima.